Opinião em Debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. A Opinião em Debate desta noite traz como tema: a Câmara de Vereadores da capital cumpriu o seu papel em 2017? É uma análise consciente da atuação dos vereadores da nossa capital. Para analisar esse importante assunto, estão em nossos estúdios um quarteto de importantes vereadores considerados como vereadores dos mais atuantes em Goiânia. A Sabrina Garcês, que é vereadora pelo PMB. É isso? Está certo, né? Exatamente. O Lucas Quitão, que é vereador de Goiânia pelo PSL. O Elias Vaz, que é vereador de Goiânia pelo PSB. E o delegado Eduardo Prado, que é vereador de Goiânia pelo PV. Ok? Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones: 3201-7688 e 3201-7708. E tem também o WhatsApp 998320302. Bom, Sabrina Garcês, você, como uma vereadora atuante, representando muito bem o segmento feminino, e parece que você foi a primeira vereadora a participar ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Exatamente. Não estou errado não, né? Não. Que é muita coisa para a gente decorar, né? Foi a primeira mulher a ocupar a presidência, não é isso? Que análise você faz? Você acha que a Câmara de Vereadores, seus pares, fizeram jus em 2017 a confiança dos eleitores, trabalharam bem? Como é que você faz essa análise? Rosenval, boa noite. Eu tenho absoluta certeza de que a Câmara, esse ano, exerceu um papel fundamental na defesa dos direitos dos cidadãos goianienses, principalmente em relação ao projeto do IPTU, que inclusive tem a autoria do nosso amigo vereador Elias Vaz, que foi o projeto que barrou o aumento progressivo. Isso é uma coisa que eu considerei de muito equilíbrio do Elias Vaz. Ele deu realmente um adentro, porque nós não estamos mais aguentando suportar no lombo essa carga tributária que, para mim, ela está beirando confisco, né? Lucas Quintão, você que é representante da nova safra, Sabrina também, né? Da nova safra de vereadores, inclusive um vereador muito jovem, né? Você está com quantos anos mesmo? Hoje, 26. 26. E eu tenho uma memória tão boa que eu me lembro quando eu tinha 26 anos. Olha aí, para você ver como é, né, Elias? O Elias não lembra mais, não. Faz tanto tempo. Eu não acho ninguém mais velho que o Elias. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas, Lucas Quitão, você acha que houve uma vereança equilibrada, responsável? Saímos um pouco daquele atoleiro de fazer oposição por fazer e ficar querendo cargos, benesses? Você acha que a Câmara realmente está consciente? Você percebeu isso ou não? Sem dúvida, Rosenval. E eu quero primeiramente agradecer pelo convite, a produção do Opinião em Debate, meus colegas, minha colega vereadora aqui presente. Em nome deles, eu tenho certeza e falo com propriedade que a Câmara Municipal de Goiânia hoje é uma das mais produtivas do Brasil. Aí, quanto a esses posicionamentos que a gente deve mostrar, transparência, interesse público, primeiramente, a gente vai citar alguns projetos, além desse do IPTU, que eu digo que mostra o que essa nova safra, que eu tenho orgulho de representar juntamente com os meus colegas, que hoje somos instruídos também por gente capacitada como o Elias, nessas questões que barram aumento de imposto indevido e que pensam a nossa cidade para daqui muitas gerações. Eu acho que é o que falta e a nossa prioridade lá hoje. Bom, Elias Vaz, hoje o seu nome foi mencionado lá na Opinião em Debate no rádio. De uma forma, inclusive, entendo que merecedoramente produtiva. E foi muito interessante porque a Jo Almeida, que é uma funcionária antiga da Câmara, que é jornalista. Uma boa funcionária. E eu também disse o mesmo, e depois, consequentemente, mais 3 ouvintes falaram a mesma coisa. Poxa, eu não gostava do Elias Vaz
no início, quando ele começou a carreira dele de vereador. Mas agora entendo que ele é imprescindível para a Câmara. Eu pergunto, o que mudou? A análise nossa em relação a você, ou você realmente entende, fazendo uma autocrítica, que você evoluiu assim nas posições que tomava antes? Alguma coisa mudou? Eu acho que assim, uma coisa eu acho que é importante, né? Eu sempre tive um perfil de ser uma pessoa que está dentro da Câmara, por exemplo, não é para fazer barganhas, né? Eu sempre tive essa postura. Agora, evidentemente que a gente vai, na verdade, com o passar dos anos, tendo essa mesma postura, com mais habilidade, né? com mais experiência. Isso acaba colaborando efetivamente para a gente ter um mandato mais qualificado, né? Óbvio. Eu, por exemplo, eu quero até dizer sobre um comentário sobre a situação da Câmara hoje, eu posso até falar com um pouco mais de propriedade do que os vereadores. Você conhece a gestão passada e tal, né? Mas eu vou dizer uma coisa assim que eu dizia sempre com tristeza. Cada legislatura eu achava que era pior do que a antecedeu, né? Anterior. E eu tenho dito isso, para mim foi a primeira vez que eu vi a Câmara melhorar significativamente. Aqui você hoje tem um exemplo de 3 vereadores novatos, que para mim são uma grata surpresa, são pessoas realmente qualificadas, que para mim desempenham um papel muito importante ali na casa. Elias, eu como obrigatoriamente um jornalista que tenho que analisar a Câmara, os deputados, concordo plenamente com você, que hoje essa Câmara de 2017 foi uma Câmara mais consciente, objetiva, aquelas picuinhas do passado que a gente via que era um showzinho para fazer, parecendo um jardim da infância, nós tivemos poucos momentos assim, embora tivemos um ou outro, mas foram pontuais, não foram normais. Não né? É regra. Não. Então, não foi regra não, concordo com você. Bom, delegado Eduardo Prado, você que também é um novato na Câmara, né? Está aprendendo ali, vendo o Elias ali, Quem que é o mais velho da Câmara hoje? Paulo Magalhães. Acho que o Paulo Magalhães é o mais velho, o vereador mais antigo, assim, em mandato é o vereador Anselmo, né? É o Anselmo. Agora o mais velho em idade eu acho que é o Paulo Magalhães. Paulo Magalhães. Você vê que nem todo mundo aprende com a idade, né? Exato. Mas, Eduardo Prado, como é que você faz essa avaliação da sua performance? Você acha que fez tudo que podia fazer, está satisfeito com a sua própria atuação na Câmara, não? Boa noite, Rosenval, boa noite aos amigos de casa, aos meus amigos aqui presentes. Logicamente que eu trago uma experiência do meu pai foi muito tempo vereador, Valdir do Prado, em Goiânia, tenho experiência na minha residência, na minha casa, e também estou logicamente aprendendo, fui delegado de polícia durante 15 anos, né, você acompanha meu trabalho, meu propósito é de ser um vereador combativo e independente. Estou tentando, logicamente, ser esse vereador que cobra, que combate, né, que investiga, e logicamente nós temos professores, igual o Elias, né, os outros decanos que estão ali, para nos auxiliar, e logicamente a cada dia nós estamos aprendendo mais. O vereador Elias às vezes nos orienta, nós também trocamos ideias com o Lucas, com a Sabrina, enfim, com os novatos que ali estão. Eu acho que foi produtivo, eu estou tentando fazer o meu melhor, sempre fui uma pessoa dentro da Polícia Civil que nas delegacias que eu trabalhei tentei fazer o máximo que pude, e na Câmara eu louvo a Deus porque o nosso nome hoje, juntamente com os colegas que estão aqui, está sendo comentado na cidade que nós estamos fazendo um bom trabalho. Então é produtivo, é salutar. Né, questão do IPTU, por exemplo, a gente agora está batendo do puxadinho, né, eles apresentamos e trocamos ideia, apresentamos esse projeto, enfim, nós trocamos ideias. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Goiânia hoje é referência no estado de Goiás e referência até no Brasil, porque a gente recebe elogios nas nossas redes sociais de todo o Brasil. Esse negócio do puxadinho dá até divórcio. Eu tenho um vizinho meu que ele falou, falei para minha mulher que não queria fazer horta, vamos fazer uma horta. E eu fiz uma lona sobre a horta e recebi uma multa da prefeitura. É brincadeira. E eu estou brincando, mas não é um fato. Não, mas aconteceu. Mas terça-feira que vem nosso projeto vai para a pauta e eu já convoco a sociedade, o Elias aqui, os vereadores estão conosco, nós vamos derrubar, na próxima terça-feira vence o prazo de vista, nós vamos derrubar esse puxadinho. Para fazer justiça, e não parecer que a gente está sendo ingrato com a pessoa que não está presente, mas a minha alfinetada no Paulo Magalhães, que é idoso como eu sou, foi no seguinte sentido, porque me parece que ele votou a favor do aumento do IPTU, não foi isso? Foi. Então a alfinetada que eu dei nele é porque eu achei que nesse ponto ele não foi exatamente como eu, como contribuinte, esperava. Então foi nesse sentido que eu disse que ele precisava aprender, mas certamente votou com a consciência dele, tem que respeitar também. Bom, antes posso chamar para o intervalo? Então, eu quero lembrar que a Implant Center, coloca aí, é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais
com profissionais de altíssima qualidade. Um grande abraço ao Dr. Jefferson, 3285-3247. E a Pax Clínica é uma instituição de neurociência e de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e para pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há cerca de 40 anos. É tocada ali pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040. E um grande abraço aos meus amigos lá da Flectir. Se você quiser ficar de bem com a vida e movimentar-se, fazer exercício, vai lá na Flectir, que fica ali na rua 58, no Jardim Goiás. E aqui vai um grande abraço também a todos os amigos da República da Saúde. Lá você só tem comida com azeite de oliva virgem, não usa óleo, ok? Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Janda Ho. Orgulho de ser goiana. Janda Ho, viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate nesta noite, falando com 4 grandes vereadores da Câmara de Goiânia, fazendo uma análise da atuação e da política em Goiás. O próximo programa nós vamos falar sobre doação de órgãos. Quantas pessoas precisarão morrer ainda para que a resistência nas doações de órgãos as resistências possam ser vencidas? Nós vamos falar sobre isso, que é um assunto muito importante para todos os brasileiros, todos os goianos, todos os goianienses. Bom, boa noite, Rosenval. Meu nome é Fábio. Quero saber do vereador Lucas Quitão quais os seus projetos estão vigentes. Você entendeu a pergunta? Bom, quais eu apresentei, alguma coisa assim, Rosenval? Que estão vigentes. Foram aprovados? Que foram aprovados? Bom, eu cito alguns importantes, que primeiro foram aquele incentivo de compensação ambiental através dos jardins horizontais, verticais, aliás, que foram instalados até lá em São Paulo pelo prefeito Dória, algo assim nesse sentido. Apresentei juntamente com Elias uma vedação na pessoa também que atualiza o cadastro e tem a planta de valores dobrada, ou seja, o imposto sobe também. Cito alguns de questão de mobilidade que nós fizemos, que era até uma propositura do nosso amigo que participa dos nossos programas de rádio, que era aquele de incluir nos transportes coletivos, sincronizá-los, né, os moldais, tanto de bicicleta, poder andar junto com o ônibus, alguns outros nesse sentido, e tantos outros. Hoje nós apresentamos, do começo do ano até agora, mais de 32 projetos. E eu convido ele para entrar no portal da Câmara, já conhecer também as notícias, e lá cada vereador tem o seu trabalho bem relacionado, os projetos apresentados, requerimentos, as comissões que participam, né? Bom, boa noite, Rosenval. Boa noite. Falou opa aqui. Vereador sangue bom, esse Elias. Se tivéssemos uns 10 igual a ele na Câmara de Goiânia, a Câmara teria uma outra cara. Parabéns pelo programa e fora eles. O hashtag fora eles. Atenciosamente, o Anderson DC. Tá certo, Anderson. Está aí o Elias, que é sangue bom. Você sabe qual que é o seu tipo sanguíneo, não? O positivo, é o mais comum. Positivo. Então, olha aí, é o universal, né? Então é sangue bom mesmo. Boa noite, Rosenval. Meu nome é Yasmin. Pergunte a Sabrina o que levou a entrar na política, a influência da sua mãe. Bom, foi sua mãe, Sabrina, porque sua mãe é a Aparecida Garcês. Isso, Cida Garcês. Cida Garcês. Exatamente. Mas na verdade, Rosenval, eu, desde criança, eu acompanho. Isso eu estou falando em campanha de 96, eu tinha 7 anos de idade. Eu sempre fui fascinada com esse mundo. Naquela época tinha as carreatas,
as passeatas, os shows mícios, mas quando eu entrei na faculdade, de fato, foi quando eu comecei a me dedicar ao movimento estudantil. Participei desde o centro acadêmico da minha faculdade, Direito da PUC, passei pelo DCE, pela UE, pela União Nacional dos Estudantes e pelo movimento partidário. Acredito que tem sim uma influência familiar, mas na política eu entendo que a gente pode fazer a diferença realmente na vida das pessoas com um bom trabalho. Perfeito. Meu nome é Pedro Rosenval. Por que você não trouxe o Cajuru? Não só eu, como a maioria da população, gostaríamos de ouvir falar ao vivo. Ele foi o mais votado, inclusive eu dei meu voto a ele. Ô Pedro, eu entrevistei o Cajuru recentemente na Jovem Pan, lá no Show da Manhã, para quem ouviu, né? E entendo, como profissional de imprensa, o Cajuru é um comunicador tão profícuo, né? Tão abrangente, que nós convidamos 4 pessoas de partidos plurais aqui, mas eu não descarto e devo fazer isso em momento oportuno, uma entrevista com o Cajuru sozinho, porque o Cajuru além de ser um vereador muito atuante, ele é um showman de primeira grandeza. Então, quando o Cajuru chega, ele tem que realmente, o Cajuru, para dividir 4 com o Cajuru, não sobra para ninguém, né? Então, não tem nada a ver com ter discriminado o Cajuru, porque eu sempre trabalhei anos com o Cajuru, o Elias Vaz até acompanhou a minha trajetória lá com o Cajuru, gosto muito dele, acho que é recíproco, mas entendo que o Cajuru, nós podemos fazer um programa com o Cajuru, só com o Cajuru, para saber. E é um bom vereador, viu? Que é um bom vereador. Tá? Muito bom, acho que deu até um tom, né? O que você acha, Elias? O Cajuru, já que falou o nome dele, me parece que o Cajuru ele conseguiu fazer uma impressão digital diferente, até porque o Cajuru talvez tenha sido o primeiro grande comunicador, né? Alguns comunicadores passaram pela Câmara, mas do porte da envergadura do Cajuru, porque o Cajuru é um comunicador de mão cheia. Eu acho que ele deu um tom diferente, né, na eu acho que, dele, que é um conjunto, né? Eu acho que o Cajuru deu a sua contribuição, que é muito importante. Evidentemente que ele tem um peso, né? O Cajuru, acho que todos os vereadores reconhecem, né, até a sua história, né, como comunicador. Né? Então, a sua votação foi uma votação expressiva. Tanto que levou mais 2, né? Exatamente. Então, mas assim, eu entendo assim que acho que é um dos elementos. Agora, é óbvio que eu acho que o conjunto dos vereadores ali me impressiona muito, viu? Assim, a qualidade, porque independente, sabe, Rosenval, da divergência que tem ali, os vereadores estudam muito, se preparam, é uma coisa que tem me agradado muito. Olha aqui, meu nome é Altair, eu sou morador do bairro Jardim Abapuru, em Goiânia. Quero parabenizar esse vereador que estão aí, porque eles merecem o nosso respeito. Estão trabalhando muito por Goiânia. Então, o pessoal está apoiando vocês. Já o Sérgio pergunta aqui para o delegado Eduardo Prado se ele entende o porquê do Íris não estar fazendo uma boa administração, considerando que esperava-se muito dele. Você acha que eu acredito, Rosenval, que o Íris ele está com um modo antigo de fazer política num tempo moderno. Escolheu mal os seus secretariados, né? Você vê aí a secretária de saúde que está patinando e outros também que compõem a sua equipe que não estão fazendo uma boa gestão. Razão pela qual nós estamos vendo uma prefeitura que está devendo, né, e ele prometeu que seria uma pessoa que continuaria o trabalho que sempre desenvolveu. Eu acho que o Íris já passou do tempo. Eu acho que nós temos que fazer práticas novas, política nova, né? São novos nomes, pessoas que estão aí com gás para trabalhar. Eu acho que tudo na vida tem tempo, né? Eu acho que o Íris tem um grande legado, é um grande homem público, é uma pessoa que já foi governador, ministro, enfim, prefeito de Goiânia, vereador. Nós não podemos negar isso. Mas eu acho que hoje a sociedade ela clama por uma nova geração, acelerar. É por isso que eu acho que o Íris ainda não conseguiu concatenar a sua administração. E aí nós estamos vendo uma administração patinando, e infelizmente a sociedade, por mais que nós estejamos aqui, nós vereadores, cobrando, fiscalizando, o Íris ainda não acordou e não disse por que veio para administrar a nossa cidade. Meu nome é Renato, pergunta para o vereador Elias Vaz. Estamos ouvindo denúncias sobre os problemas odontológicos e só agora estão tentando buscar providências. Por que demorou tanto? Bom, primeiro que nós, naquela época que teve aquele escândalo da comissão do SAMU, nós tentamos organizar uma comissão especial de inquérito. O problema é que o ex-prefeito Paulo Garcia, que teve uma péssima gestão também, não é porque morreu que eu vou
mudar minha opinião, né? Eu tenho um respeito pessoal à sua história, mas como administrador acho que foi muito ruim. Naquela época ele tinha uma maioria na Câmara Municipal. Nós não conseguimos organizar uma comissão especial de inquérito. Né? Esse foi o problema. Né? Hoje nós temos uma comissão especial de inquérito, está indo a fundo. Né? Então, porque hoje a Câmara ela tem uma outra posição, não aquela posição de subserviência ao Executivo. Né? Na verdade, o Executivo mandava na Câmara Municipal. Isso é que acontecia na gestão passada. Boa noite, Rosenval, e a todos os vereadores presentes. Me chamo Washington, morador do setor Bueno. Eu gostaria de perguntar, principalmente ao vereador Lucas, que está vindo tanta coisa aqui que não está dando, né? Se ele não acha, e os outros também, imoral o vereador afastado Zander e sua equipe continuar a receber seus salários normalmente. Muito obrigado. Bom, Rosenval, eu, como advogado, não poderia deixar de respeitar e comentar uma decisão judicial, né? E é o que ocorre lá na Câmara, meus colegas são provas disso. A gente acatou, e isso é uma decisão da mesa diretora do Poder, que decidiu fazer exatamente o que a Justiça mandou, né? Então, informa ao Washington, agradeço a participação dele, que isso está acontecendo devido a uma decisão judicial, Washington, que inclusive é liminar e deve acabar em fevereiro ou março, se não me engano. Até lá é o afastamento provisório para que termine as investigações desse vereador afastado. E a decisão trouxe claramente que ele mantinha o salário dele. Exatamente. O subsídio então, até porque é uma a Câmara não pode agir ao arrepio da lei. Então, só para o telespectador entender, os vereadores não podem descumprir a lei. Exatamente. E nesse caso, está sendo pago, porque a lei assim disse claramente. A decisão judicial. E, Rosenval, para complementar também, é importante dizer que a Justiça trata o salário do vereador como uma verba alimentar. Então, ela respeita esse subsídio, presumindo que o vereador depende dela para sobreviver. Então, é uma decisão judicial que a Câmara está cumprindo. Aqui pergunta que vai do Mauro Jaime para nossa querida Sabrina Garcês. O embrionário pedido de impeachment do prefeito Iris Rezende foi insano e mostrou imaturidade da Câmara, apesar de concordar que ele tem uma pífia gestão municipal. Você poderia comentar sobre isso? Não? Claro. Bom, na verdade, não houve um pedido de impeachment. Em abril, Rosenval deu uma declaração na Câmara pedindo que o prefeito Iris refletisse quanto às suas condições. Então, não houve um pedido de impeachment, houve um pedido para o prefeito fazer uma reflexão se ele daria conta de gerir a cidade ou não. 12 meses se passou e eu me pronunciei na Câmara essa semana, solicitando que o nome do prefeito Iris, através da SEI, também fosse denunciado à autoridade policial para que se fizesse a investigação, porque pedir o afastamento da secretária Fátima, para mim, sem pedir o afastamento do prefeito Iris, é incongruência, porque o prefeito Iris, ele determina o ritmo da prefeitura. Então, a partir do momento que a autoridade policial investigar e se entender necessário o afastamento da secretária Fátima, eu entendo que esse afastamento também deve ser estendido ao prefeito Iris. Mas, claro, tudo dentro da lei, tudo baseado na omissão e em crimes contra a administração pública. Ok. Olha, meu nome é Andressa, sou aluna da PUC. Por que o senhor, Rosenval, não se candidata a governador do estado de Goiás? Eu vou explicar o porquê, sim, muito claramente. Uma das razões é por falta de competência para isso, porque eu não consigo governar nem minha própria casa. Com 5 filhos, eu falo, meninos, todo mundo dormir agora, eles não vão, enquanto eu não brinco com eles. Então, eu não tenho competência para governar o estado, porque eu não governo nem meu próprio apartamento. Essa é uma boa razão. A segunda é porque eu nunca me filiei a nenhum partido. Na minha história toda, 43 anos de jornalismo, eu nunca me filiei a partido algum, porque sempre entendi que eu, sendo filiado a um partido, não me filiei à maçonaria, fui chamado, não quis, não me filiei a nenhum tipo de agremiação que eu pudesse ter a necessidade de defender, porque senão isso poderia conspurcar a minha qualificação como jornalista. O que não pode ser confundido com o fato de que eu não tenha lado, porque eu sempre tive, né? Sempre fui um jornalista muito... Agora é estranho ter que falar assim, eu sou um jornalista de centro-direita, porque se eu falar que sou de direita, vai dizer que eu sou direitão, radical, vai tudo aí. Então, eu sou de centro-direita, nunca fui de esquerda. Muito embora, é engraçado, as minhas boas amizades são todas pessoas da esquerda, como o Elias vai Mas dizer. é a característica de um homem democrático e
e que defende a liberdade como você. Eu toda a vida, eu sempre critiquei muito o Mauro Rubem, né, que é um cara, uma pessoa de esquerda, mas sempre esteve no meu programa, se dá bem comigo. Mas é o meu estilo. Ok, boa noite, Joséval. Meu nome é Jean Henrique e acompanho o seu excelente programa. Quero parabenizar o vereador delegado Eduardo Prado pela excelência do seu trabalho que vem exercendo em prol da sociedade. O serviço social de palestra nos colégios vem fazendo a diferença. Obrigado. Você faz um circuito de palestras? Desde o início da minha carreira, né, há 15 anos como delegado, eu já dei mais de 600 palestras sobre prevenção ao uso de drogas para crianças, adolescentes. Nas faculdades de Direito, falo sobre a investigação do caso serial killer, direito do consumidor, processo penal, enfim. Mas principalmente nas escolas, eu acho que o trabalho de prevenção, eu que fui da DENARC há muito tempo, vivenciei o problema do crack entre crianças, entre adolescentes. Você acompanha o meu trabalho na DENARC. Eu acho que é primordial que nós estejamos no combate ao traficante, prendendo, investigando, mas também a prevenção da criança, do adolescente, dos pais, das famílias. Eu acho que é primordial para a gente vencer esse mal, que infelizmente é o mal das drogas. Boa noite, José. Parabéns a todos os vereadores pelo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara, em especial a vereadora Sabrina Garcês, que vem denunciando a má gestão do Íris desde o primeiro ano. Me sinto representado por ela. Um abraço, meu nome é Tony Sampaio. Meu nome é Luísa, gostaria que algum vereador falasse sobre esse piso tátil que dizem sermos obrigados a fazer nas calçadas. Sabrina Garcês, você se sente tranquilo em falar sobre isso? Não? Sim, tem uma tranquilidade. Primeiro quero mandar um abraço para o Tony, que fez aí um elogio, e dizer que nosso gabinete está à disposição. E sobre o piso tátil, Rosenval, é importante a população também contribuir com a questão da mobilidade aqui em Goiânia. Eu acredito que, antes de tudo, o poder público já deveria ter começado a reformar suas calçadas. Mas acredito também que é importante a população participar e ajudar, porque a calçada é uma obrigação da pessoa que mora ali da frente ou da loja. Se tem uma loja ali na frente, a calçada é sua responsabilidade, assim como se estiver dentro da sua casa. Então é importante sim ter uma participação em massa da população para que a gente consiga ter calçadas mais acessíveis, porque é importante a gente garantir a mobilidade a todos. Só um comentário, o problema é que a prefeitura ela tem que dar exemplo, inclusive, das ruas que está cheio de buraco, como está, né? E por outro lado, ela está cobrando, e ela cobra do setor produtivo, dos comerciantes, e ela não serve como exemplo. Porque na porta dos órgãos da prefeitura, você não vê a aplicação disso e está notificando o cidadão para que cumpra isso. Isso é um absurdo, uma vergonha. Tem uma preocupação, é até importante falar nesse momento, que é a exigência que faça essa modificação, inclua ela no padrão, que é o caso do piso tátil, que é muito caro e às vezes o cidadão não tem condição. Eu acho que a prefeitura poderia dar um incentivo, que seja no IPTU, de alguma forma, entendeu? Olha, reforme sua calçada, coloque no molde, né, no modelo, incentivo, né? E tenha desconto. Tem um desconto. Eu acho que seria o ideal. Olha, eu quero parabenizar o nosso cameraman, ele é fantástico. Você veja, aqui é o programa é feito para 3 câmeras. Exato. Como tem um de férias e um ficou enfermo só hoje, nós estamos só com um comandante ali. E até quero combinar com o comandante, se vocês verem o comandante fazer um sinal aí que tem que chamar o comercial, alguém me avisa, porque ele está no meu ângulo aqui direito, cego, que não dá para no meu ponto cego. Levanta a mão. Essa turma minha aqui é fantástica, a pessoal da produção e tudo mais, toca o programa numa boa. Eu ontem, inclusive, não tem nada a ver com o que nós estamos conversando, mas tem a ver com um processo que eu acho que essa nova Câmara e as pessoas estão começando a entender isso. Que nós somos todos seres humanos que estamos no mesmo barco e somos falíveis. Ontem eu estava num programa na TV Metrópole e minha gravata estava totalmente torta, programa ao vivo. E não tinha quem arrumava. E eu no ar ali falei, vem cá você aqui, vem cá, arruma minha gravata aqui para mim continuar falando. O dono da televisão quase teve um filho que faz parte do próprio programa. Eu falei, não, as pessoas, o telespectador sabe que nós não estamos aqui, isso aqui é uma coisa ao vivo, mãe. Então aquela história do sujeito que está fazendo uma coisa e engole o mosquito para ninguém saber que tinha um mosquito. Agora a gente espanta o mosquito. Então eu acho que eu não sei se é porque eu estou veterano na área. É bobagem você pensar que as pessoas não erram, né? Então, ok. Pergunta aí para os vereadores se eles são pré-candidatos para a eleição do ano que vem. Está longe, né? Mas não, peraí, não. No ano que vem não, porque a de vereador é só em 2019. 2020. Mas alguém aqui é candidato a
deputado, alguma coisa, não? Eu não sou. Decidido Também não ainda sou, não. Né? Não, né? Possibilidade tem, mas eu particularmente estou analisando essa possibilidade. Você está analisando. Você chegou a ser deputado, não foi? Fui, fiquei como primeiro suplente. É até uma condição interessante, porque se o Major Araújo assumisse como vice-prefeito, E você ia aceitar ou não? Ia aceitar não. Olha, eu tinha decidido aceitar. Eu tinha decidido. O Major Araújo, ele sofreu de uma coisa que eu batizei, na ausência de outra coisa mais interessante, de ejaculação política precoce. Vai ser bom, não foi? E o prefeito Iris tinha convidado o Partido Verde, me convidado para ser candidato a vice-prefeito lá. E aí eu acho que hoje eu estaria numa situação complicada, porque eu estaria apanhando dos três. Eu não sei, o Elias, que é veterano na política aí, vocês que acompanham, me parece um caso bem bizarro, porque eu não me lembro de ter acompanhado nenhum caso onde a pessoa não chegou nem a assumir. Teve o caso da Maria Valadão, parece que ela era... Mas aqui? Só que ela era deputada federal, acho que ela acabou não assumindo. Não assumindo também? José-Val. Comercial? Então pronto, tá aí, tá vendo? Antes de chamar os comerciais, um grande abraço aqui para o pessoal da Subilt. Olha, Subilt, se você quiser ficar bonitão, igual Elias Vaz, vai lá na Subilt Formento. O telefone é 4012-1066. Agora, se você quiser um milagre maravilhoso, ficar igual a Sabrina Garcês, aí você vai lá no Subilt também, viu? Porque o pessoal lá está trazendo muito bem. Um grande abraço para todos os componentes da Escola Internacional, que fica ali de frente o Bougainville, o pessoal muito qualificado. E a Credijur, preste atenção, a Credijur trabalha por oferecer sempre o melhor ao profissional do direito. Tem aí a carteira da Credijur? Vamos colocar aí. Olha, garante as menores taxas e preços e as melhores condições e benefícios associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Você não precisa ser ligado à OAB, basta que você seja bacharel em Direito, ok? Nós voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, batendo um papo muito agradável político aqui sobre a Câmara de Vereadores, com 4 grandes vereadores desta nova versão da Câmara, muito embora nova no sentido de comportamento. Tem o Elias Vaz aqui, que é considerado o veterano da turma. O próximo programa, nós vamos falar sobre doação de órgãos. Quantas pessoas precisarão morrer para que a resistência às doações seja vencida? Bom, o Silvio Elias Vaz disse que vai te colocar numa saia justa e te pergunta o seguinte: é mito ou realidade que a dona Iris é uma espécie de Golbery do Couto e Silva da prefeitura? Bom, parece tinha uma que realidade. ser com Elias para saber quem era o Golbery. O pessoal nem sabia nem quem era Golbery. Não, vocês sabem quem era o Golbery? Você sabe, Sabrina? Não, você sabe que estão. Você não sabe, não? Elias, só nós dois que sabemos. Que era um homem que mandava nos bastidores da ditadura militar. Na ditadura militar você tinha... Era o grande articulador. O presidente, que era o presidente general, mas o Golbery era o cara, era o bruxo, o cara que mandava nas sombras. Ele não aparecia, mas quem mandava era ele. Não? Então, para quem conheceu a ditadura, né, o Golbery era o sujeito que mandava. Todo mundo ia lá em Brasília, na chácara dele, pedir para ele primeiro
Porque se o presidente aprovasse e ele não aprovava, a coisa não confluía. A minha resposta é o seguinte, a comparação é perfeita. É mais do que um golberio. Eu não vou contar quem é, mas uma vez um político falou que eu tinha escrito um negócio chamando ele de analfabeto, sabe? E eu falei, não, quem leu para você leu errado. Você não... não falei nada disso. Ele falou, então tá bom. Não entendeu mesmo. A resposta do Elias foi antológica. Ele agradeceu. Elias, essa vai ficar na história. Eu vou repetir no rádio amanhã, porque foi muito bom. Ok. Sou eu novamente, Dina Carvalho. Pergunte aos vereadores por que eles se elegem e nunca recebem a gente. Estou engasgada com o delegado Valdir. Apostei todas as minhas fichas nele e nunca me respondeu. Bem-vindo ao clube aqui, o Dina Carvalho, porque eu não consigo falar com ele nem no telefone. Ô, Gina, mas reclamei para ele essa semana que eu não conseguia. Mas muito lá ocupado, na brincadeira. Câmara É difícil, né? Não, é só ela ir, porque todos os vereadores aqui são extremamente acessíveis, redes sociais, Exato, Facebook, Instagram, Twitter, indo lá, e-mail. Falo em meu nome, em nome dos colegas, que todos são extremamente acessíveis, tem a sessão lá. Nós somos vereadores que não faltam sessão, então com toda certeza ele irá nos encontrar lá. Mas você quer falar, delegado? Não, na verdade é o seguinte... Eu brinquei com você porque você é muito ocupado mesmo. Não, eu além de vereador, exerço, né, eu estou fazendo plantões na delegacia como supervisor também. E não é fácil, até porque nós temos que estar o dia a dia, mas nós não, nosso gabinete é sempre aberto. O meu gabinete, da Sabina, do Lucas e do Elias, e toda terça, quarta e quinta, das 9 ao meio-dia, nós temos plenário. É uma satisfação quando as pessoas nos chamam ali, às vezes no canto ali, para conversar, a gente tem uma honra, na verdade, de receber. A minha rede social é muito ativa, vasta, né? Ativa. Eu tenho aí cerca de 1 milhão de visualizações por semana, e 200, 300 mensagens por dia, então não é fácil, e eu gosto eu mesmo responder, mas nós, na medida do possível, respondemos. Agora o gabinete, o nosso telefone está disponível para vocês aí, é só entrar no site da Câmara e nos visitar lá, e qualquer ajuda nós estamos à disposição. Zé Val, eu queria só dar uma informação, eu acho que é interessante, às vezes tem algum eleitor meu. O meu telefone pessoal estava no Santim da nossa campanha, ainda é o mesmo. Eu tenho orgulho de só ter tido um número na minha vida, e é esse aí que o meu eleitor vai ter no Santim. Está à disposição também, 24 horas. Ok, tem tanta coisa chegando aqui que eu estou até perdendo. Gostaria de saber a opinião da vereadora Sabina sobre o que ela pensa a respeito do tratamento e atenção que a Prefeitura de Goiânia tem dado aos professores e à educação municipal. E o que a Câmara Municipal pode fazer para ajudar a melhorar este cenário? É o Vitor que pergunta isso, Sabrina. Bom, Vitor, na verdade, a Prefeitura ela tem tratado com muito descaso e desleixo praticamente todos os servidores da Prefeitura, não só os servidores, os trabalhadores da educação, principalmente em relação à data base, uma série de direitos em relação a investimento na qualificação. Isso não existe na Prefeitura de Goiânia. Nós temos feito pressão política, apresentamos vários projetos de leis para tentar corrigir isso e principalmente cobrando do prefeito e fiscalizando. Mas, como o vereador Elias falou, às vezes nós ficamos impotentes porque isso é uma obrigação do passo municipal e hoje o prefeito Ides fechou completamente o diálogo para a Câmara. Eu tenho certeza que se o prefeito escutasse um pouco mais a Câmara Municipal, a Prefeitura não estaria da forma com que está. Rosenval, só um comentário. A Prefeitura hoje, ela tem em torno de 50 mil servidores. Exato. Rosenval, nada funciona. Nada funciona. É muita gente, né? Não, e nada funciona. Aí você vai de uma a outra. É claro que a culpa não pode ser de 50 mil pessoas. Então nós temos um problema que é de gestão. Exato. Né? Claro. Quer dizer, a Prefeitura não funciona bem, né? Porque tem uma gestão muito ruim. E complementando o posicionamento da Sabina e do Elias, é bom salientar que às vezes as pessoas de casa vão falar, mas os 4 são oposição. Não, nós estamos do lado da sociedade. Agora, esse ponto de vista, Rosenval, é inclusive da base do prefeito. Se você analisar as críticas que vêm ocorrendo na Câmara Municipal, a própria base do prefeito, aliados do prefeito Iris Rezende, que tem cargos lá da prefeitura, do partido dele, não concorda com a gestão do prefeito. Lá você, nas últimas votações do IPTU, ele teve 4 votos.
numa base que teria 10, 15 pessoas. Então, essa crítica é uma crítica construtiva. Nós não somos oposição radical, nós queremos construir uma Goiânia melhor e por isso nós precisamos de cobrar. O papel do vereador do Legislativo é o quê? Fiscalizar e cobrar. E nós temos que exercer esse papel com cidadania. Agora, a própria base do prefeito vem criticando o prefeito. Então, algo está errado. Não é um posicionamento radical dos vereadores que estão lá criticando. E uma demonstração, viu, Rosenvaldo, que da responsabilidade desses vereadores é que quando nós votamos, foi uns 2 dias depois, o do ISS, porque tinha um problema grave, né? Que o cartão de crédito não estava pagando o imposto aqui em Goiânia. Então, que é um absurdo, quer dizer, aí quem pode pagar não estava pagando. Justiça fiscal é todo mundo dar a sua contribuição, inclusive quem pode muito, né? Então a Câmara votou, o que vai significar um aumento, um incremento de arrecadação por ano em torno de 70 milhões de reais. Então, quer dizer, isso mostra da responsabilidade, e foi unanimidade, né? Os meus vereadores votaram contra o aumento do IPTU, 2 dias depois votaram para mostrar que o compromisso é com a sociedade, não é em querer prejudicar a administração. Com certeza. Olha, aqui a Sônia faz um elogio ao nosso querido Elias Vaz, que eu não consigo concordar de forma alguma. Ela disse que ele não só ficou mais qualificado, como ficou mais bonito. Mais bonito. Sônia, tem a Ele foi naquele lugar que você anunciou aí, né? Obrigado. Ô, Quintão, como é que a gente faz? Você tá com miopia, né? não? Tô brincando. Você vê que inveja de homem não tem cura. Ok. Tantas pessoas, aqui eu vou resumir aqui, porque foram muitas pessoas que perguntaram a mesma coisa. Sobre Lucas Quintão, e se alguém quiser falar a respeito também, sobre o problema do combustível de Goiânia ser o mais caro do país. Bom, é um problema que tem muitas justificativas, mas uma só razão. E ela, quem vai saber falar muito bem, é o alinhamento de preço, que é até uma luta já do delegado Eduardo, muito tempo na delegacia do consumidor ainda, mas eu acho que tem a questão do aumento do ICMS, tem o repasse das distribuidoras, mas o maior problema, sem dúvida, é o alinhamento de preço, que é o cartel. Esse já está sendo combatido pelo Ministério Público, pela nossa Câmara Municipal, que ainda com pouca possibilidade de ação a gente está fazendo o possível, mas também eu vejo os órgãos como o PROCON, a Delegacia do Consumidor, estão todos juntos nessa luta. Mas Goiânia ainda consegue contrariar até mesmo decisões judiciais que, ao meu ver, ofendem o bolso do consumidor, do contribuinte e do cidadão. Mas nós estamos lá nessa briga e eu tenho certeza que o delegado vai saber complementar as ações práticas. Mas o cidadão não merece estar acontecendo. Tenho visto vários órgãos nessa luta, inclusive o nosso, mas ainda não é o suficiente. Aqui também para o Elias, boa noite a todos, meu nome é Glaucio, sou de Bela Vista, mas trabalho em Goiânia e fico indignado com os administradores, prefeitos, vereadores, pela situação do transporte coletivo. Primeiro, não cumprimento o que foi determinado na última licitação, onde estão os abrigos de pontos de ônibus, cadê as reformas dos terminais? Como uma pessoa que não mora em Goiânia chega na capital e precisa utilizar o transporte coletivo, se ela não tem um cartão fácil? Bom, poderia falar, Elias? Bom, o transporte em Goiânia é muito ruim, tem piorado, inclusive, e o grande problema que eu vejo no transporte é que ele é órfão. Na verdade, ninguém quer assumir a responsabilidade de gerir o transporte. Nem o governo do estado, nem as prefeituras, nem a prefeitura de Goiânia, as prefeituras do entorno, um fica empurrando para cima do outro. Eu até costumo dizer o seguinte, tudo quanto é órgão, o pessoal disputa, né? A questão da CMTC, da Câmara Deliberativa, nós ficamos 1 ano sem presidente porque ninguém quis ser presidente. Quer dizer, o ex-prefeito Maguito sequer quis assumir a presidência porque ninguém quer esse abacaxi. Então, eu acho que um grande problema é isso, porque o transporte para funcionar, no mundo inteiro é assim, ele funciona com órgão gestor forte e com subsídio. Não dá para a tarifa financiar só o transporte. Todo lugar do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, onde o transporte funciona bem, é porque o transporte também tem um subsídio. Não é para subsídio para dar lucro para a empresa, não. É para qualificar, né, para realmente ter um transporte de qualidade. José Valdo, só complementando a resposta do vereador Lucas, eu fiquei na DECOM como titular da Delegacia do Consumidor de Goiás durante 4 anos. Em 2015, nós instauramos um inquérito policial, parei a Delegacia do Consumidor e lá nós indiciamos 76 proprietários de postos por alinhamento. Aumentaram de um dia para o outro de forma abrupta em Goiânia, sem justificativa externa.
E todas as vezes que tem esse aumento aí, igual ocorreu agora, eles alegam que é a livre concorrência, né? Nós já provamos que isso não existe, agora nós conseguimos, junto com a PGE e com o PROCON estadual, essa liminar. Infelizmente, nós dependemos do judiciário, ou felizmente, diminuiu o valor do etanol. Nós brigamos firme, combatendo essa questão da máfia do combustível. Estive em São Paulo recentemente agora, fiz até um vídeo ao vivo no meu Facebook, porque eu fiquei impressionado, porque parece que a livre concorrência ela é diferente de Goiânia. Lá, um posto na Avenida Paulista, de um lado para o outro, a diferença é de 15 centavos. Você anda 2 quarteirões, a diferença é de 12, 13 centavos. Ou seja, por que aqui em Goiânia todos os postos têm que ter o mesmo valor do etanol e da gasolina? E você anda 10 quilômetros aqui para cima, aqui na Hidrolândia, ou 20 quilômetros aqui para o rumo de Bela Vista, você tem a gasolina 50 centavos mais barato. Na verdade, nós vamos lutar, eu tenho o apoio dos vereadores que aqui estão, nós aprovamos, lá na Assembleia foi aprovado um projeto, eu estive pessoalmente com cada deputado, uma iniciativa do Ministério Público, que a partir de agora, já é lei, foi sancionada pelo governador, a partir de agora, todos os postos que for aumentar o preço, tem que justificar o Ministério Público e estampar esses preços para que a gente saiba qual o motivo do aumento. Mas esse alinhamento de preço em Goiás é porque os paulistas não desenvolveram a telepatia como nós desenvolvemos aqui no Cerrado. Com certeza. O Elias sabe o que eu estou falando. A telepatia nossa aqui, ela é diferencial. Os paulistas não a gente levanta assim cedo, de repente passa num posto, o centavo está igualzinho, o outro. Telepatia. E eu fui lá em Aparecida ontem, o doutor André lá teve uma operação, fui acompanhar à noite, aí eu parei num posto, ele foi lá entregar um convite numa festa do fim de ano da delegacia, o gerente falou assim, esse aqui é o doutor Eduardo, eu lembro dele, esse é o que fica pegando no pé dos nossos proprietários dos postos, né? Eu falei, rapaz, agora eu estou pegando essa peste de pegar no pé de proprietário de posto, mas na verdade nós estamos defendendo o consumidor de Goiás, né? Eu recebo muitas brincadeiras pela internet, um Chico mandou, esses dias, um camarada, não sei aonde, coincidentemente da Bahia, podia ser em qualquer lugar, o menino falou, não pai, porque eu vou seguir a carreira política. Falou, que você é besta, menino, não está podendo nem roubar mais, você não presta, tem futuro, não. Então, o Brasil tem alguma coisa que está mudando, né? Aqui, meu nome é Ricardo, o pagamento da SEMA está atrasado há 4 meses, sem receber. Os vereadores vão fazer alguma coisa? Sabrina Garcês, socorro, você pode fazer alguma coisa ou não? Inclusive, ontem eu recebi uma série de documentações, cópia de contratos de alguns servidores que alegaram justamente isso, a falta desse pagamento. E terça-feira, na próxima sessão, já entraremos com requerimentos, solicitando informações, documentos oficiais e solicitando que seja feito o pagamento imediato. Inclusive, Rosenval, essa verba é federal. Mas, mais uma vez, a Prefeitura de Goiânia pega essas verbas federais e não dá a destinação correta para essas verbas, o que é, de fato, o que é também considerado um desvio. Então, nós iremos até a Prefeitura, se precisar, iremos ao Ministério Público para que esse pagamento seja feito. Vamos, intervalo. Pois não. Chamou o intervalo ali? Então vamos. Olha, tem tanta coisa chegando aqui que eu estou tentando assim ver se o telespectador que me desculpe, eu estou tentando ver se eu consigo alinhar várias, na pergunta de várias pessoas, não estou dando tempo nem de eu verificar direito aqui. Mas antes de nós irmos para o intervalo, eu quero lembrar, hoje não veio, né? Veio a Levite? Você conseguiu, Luciano? Só uma garrafinha? Coitado do pessoal, trouxe só uma garrafinha da Levite, só para mim. Os vereadores estão passando a sede aqui para ver o tanto que o contribuinte passa sede. Mas pelo menos eu ganhei minha água da Levite, que é a água que tem um teor de alcalinidade dos mais qualificados do mundo. Quem você pede, o pessoal manda lá para você. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade.
É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Jandarro. Orgulho de ser goiana. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate esta noite, infelizmente no último bloco. Olha, tem tanta pergunta que eu não sei nem como começar aqui, porque até me perdi. E nós estamos nos minutos finais, mas tem uma pergunta aqui, Elias Vaz, que eu passo para você, que é o decano da Câmara de Vereadores, né? De vez em quando é bom ser decano. É bom. O Íris, tendo algum problema com o Íris, seja de saúde, afastamento, impeachment, não importa, já que o vice-prefeito não assumiu, quem assume? É o presidente da Câmara. No caso, se for nos 2 primeiros anos, você estabelece uma outra eleição. Ele assume provisoriamente, mas convoca uma outra eleição. Passado 2 anos, aí a Câmara que elegeria, nesse caso que não tem o vice, elegeria o prefeito. Nos últimos 2 anos. Teria que eleger do prefeito? Se já tiver, por exemplo, até o ano 2018, teria uma nova eleição. Eleição direta. Eleição direta. Uma eleição seria regido pelo TRE, normalmente. Se for em 2019, 2020, qualquer fator que o atual prefeito não esteja, a eleição indireta seria a própria Câmara Municipal que elegeria o prefeito. Aqui muita gente reclamando de cobranças irregulares da prefeitura. Até tem um cidadão aqui, como é que é o nome dele? Puxa, não deu o nome dele, ó. Mas ele deu até um exemplo, que ele veio com o nome negativado no cartório, era decorrente de uma conta de IPTU que ele não sabia, de R$ 57,00, mas ele teve que pagar uma conta de 383, depois uma de 233 e 150 de cartório. Aí ele pergunta, cartório é uma coisa que dá dinheiro demais, né, Lucas? Inclusive, Ozenval, a gente conseguiu recentemente, foi uma conquista que eu atribuo ela à Câmara, nesse projeto que os colegas referiram mais cedo, que a gente incrementou a renda da prefeitura em mais de 30 milhões anualmente, cobrando os cartões de crédito, dos consórcios, de algumas operadoras e até aplicativos que não cobravam antes. Ao invés de aumentar o IPTU do povo, a gente resolveu fazer isso e ajudamos o prefeito no que foi possível, mostrando responsabilidade. Nós incluímos lá nessa lei a obrigatoriedade de cobrar débitos, Rosenval, só acima de R$ 500. Porque aí é justiça com o cidadão. E para ir para o protesto, é acima de 1.200 para fazer judicialmente, e para o protesto até R$ 500. Exatamente para evitar isso, porque eu mandava para o protesto R$ 50, aí só a dívida do cartório dava 300. Aí imagina, uma pessoa não deu conta de pagar 50, vai dar conta de pagar 350? Virava uma bola de neve na vida do cidadão. E as dívidas judicializadas, que é cobrada na justiça, acima de R$ 1.500, para compensar também os honorários advocatícios e as outras despesas. Mas é interessante, eu começo aqui com a Sabrina Garcês, depois passo para cada um de vocês, porque eu convidei os vereadores e até não tive assim, essa preocupação básica de dizer, não, esse aqui é da base do governo, não é da base do governo. Eu preocupei com... Agora, da base está difícil achar. Pois é, isso que eu queria dizer. O que está acontecendo? Não tem base. Porque eu vejo o seguinte, fala, não, esse aqui é da base do governo. Não sou de base. Tanto é que não tem líder do prefeito até hoje. Não tem líder até hoje. Você fala que a base hoje é tipo uma ofensa ao vereador lá. Pois é, não tem. Essa tal base não existe, né, Sabrina? Não existe. Acabou. Aliás, você quer ouvir, por exemplo, falar mal dessa administração? Eu ouvi o vereador Clécio, por exemplo, que é do PMDB. Que é do PMDB. Esse defensor histórico do prefeito. Do prefeito. Esses dias eu estive com ele no programa de televisão e ele estava lá reclamando do prefeito. E o prefeito está se firmando, Elias Vaz, com quem? Na Câmara? Não, ele mesmo com os decretos, né? Está governando através de decretos. Ele inclusive com decreto revogando lei. Eu sinceramente, toda hora faz isso. Entendeu? Ele disse que não precisava da Câmara, né? E algumas pessoas no Pasto dizem que ele vai provar que não precisa da Câmara para administrar. O projeto dele é eleger a dona Iris, deputado federal. Então, como se diz, né? Quem planta vento colhe tempestade, né? Então, eu acho que ele, no começo, ele já mostrou que não respeita a Câmara Municipal. E aí ele não esperava que houvesse ali vereadores de posicionamento, né? Que tem autonomia, que tem coragem de falar, de cobrar. Mas uma pergunta técnica, os decretos, eles
Eles não podem ser assim, eles têm um limite para ser. A força normativa deles é menor que a da lei. Eles são feitos para regulamentar uma lei que já existe. Exatamente. Ele não pode legislar legislar por meio de mais. decreto, Não pode é inovar. ilegal. Um decreto não pode contrariar uma lei, nem Exatamente. pode Criar novas situações, regras, não pode fazer isso. Não é ilegal. Aqui o pessoal lá do balneário está reclamando do mosquito da dengue, de limpeza. E com o fechamento de vários cais, Rosenval, vai virar um caos essa questão da dengue, que a gente sabe que a chuva chegou e vocês vão ver as filas que irão formar nas portas dos poucos cais que existem em funcionamento. Olha, aqui vários telespectadores perguntando se vocês não podem copiar a ideia de Porto Alegre, que aprovou uma lei municipal punindo os vândalos pichadores de imóveis. Eu estive até eu estive com o doutor Luziano um tempo atrás, eu até comentei sobre essa lei com o doutor Luziano, que é o titular da DEMA. Ele falou: Eduardo, nós já temos hoje o Código Penal, a lei ambiental, enfim, eu já fiz investigações para proibir, coibir, prendemos muito, mas infelizmente a legislação ela é falha nesse sentido, inclusive a questão penal. Então, às vezes a gente criar novas leis, talvez seria salutar cobrar e fiscalizar e prender quem tem que ser preso em relação aos crimes e a justiça punir efetivamente. Porque ele alegou o seguinte: Eduardo, não adianta a gente prender, aqui está o inquérito, ele mostrou lá 80, 90 indiciados e nada aconteceu. Infelizmente a lei branda. Né? Aqui está perguntando o que ou Elias Vaz, se ele sabe sobre o pedido de prisão da secretária de Saúde, se ela continua ano que vem. Tem um pedido de prisão? Bom, Elias é membro da não é bem um pedido de prisão, nós tivemos hoje, inclusive o vereador Cajuru, o vereador Eduardo, delegado de polícia, inclusive, né? Nós tivemos lá hoje, inclusive, colocando uma série de problemas que surgiram com essa questão da saúde bucal, que realmente está uma tragédia, né? E teve aquela situação da senhora Celina, que ela foi uma situação assim, onde ela tirou o dente com um alicate, aquilo saiu inclusive em rede nacional, né? Isso chamou muita atenção. Mas teve um fato, Rosenval, que aconteceu que isso agravou a situação, que foi o fato da secretária ter ido na casa dela, e aí gerando um constrangimento, né? Que a gente qualifica até como constrangimento ilegal. Pressão. Por exemplo, falando assim, vem cá, quem foi que armou essa reportagem? Que foi que a televisão Anguera, vou falar aqui, né, que passou até no Jornal Nacional, perguntando, vem cá, o pessoal induziu você a chorar, quer dizer, como se fosse uma farsa, e depois teve um fato que foi, o pessoal, inclusive uma pessoa, ofereceu para ela pagar 3 meses, que foi a pessoa que organizou a reunião, inclusive, para pagar 3 meses de uma cesta para ela, e pediu para ela não falar, quando fosse falar da entrevista, não falar mal da secretária, falar bem. Entendeu? Tá. Então é uma coisa assim meio complicada. Aqui, rapidinho, Sabrina, contém aí 30 segundos, o Altair dá pedido para retirada da intervenção que a SMT fez no bairro Hilário de Goiânia. Tem vários pedidos isso aqui, que está causando vários acidentes. Passa para a gente, Rosenval. Passou para a Sabrina já. É realmente hilário essa discussão. Tem várias reclamações. A gente já vai esse caso hilário. Eu não vi essa reportagem, a secretária de saúde perguntar se a menina foi induzida a chorar, que tirou o dente com alicate, arranca o dente dela com alicate para ver se ela vai chorar ou não. Não precisa de indução não, secretária. Arrancou o dente com alicate e eu acho que eu choraria comigo. E sugeriu que a moça fazia isso porque queria. Porque ela era acostumada ela diz que a mulher tirou porque tem 10 anos que ela tem a prática. Aí a Haja mulher falou que é dente, mentira. dente, né? 10 anos arrancando dente, né? Ou seja, a culpada era a mulher, era a Celina. Entendeu? Não é a saúde. Mas essa mulher também, para quê? Que foi ter dente, né? Né, Elias? Se ela não tivesse dente, ela não tinha problema. É mais ou menos assim, a culpa é porque ela tem porque você tem dente aqui. A culpa é essa. Você está com fome, por que você tem estômago, né? Então, é uma coisa hilariante. Bom, muito obrigado pela presença, Sabrina. Muito obrigado por você estar aqui. Eu tenho 15 segundos só. Só mandar um abraço para o Gustavo Cruvinel, nosso amigo vereador, que está nos assistindo com a família Gustavo, toda. Um abraço, Elias Vaz, muito obrigado. Agradeço, Zé Boy, você aqui. Sempre um homem extremamente democrático. Obrigado. Delegado Eduardo Prado, todos vocês. Obrigado, Zé Boy. Estamos juntos. Muito obrigado. As minhas considerações finais são as seguintes. É muito salutar, muito satisfatório para mim como jornalista, perceber que realmente um órgão público teve uma atuação em 2017 melhor do que os anos anteriores. Porque essa sensação horrível de que você tem uma coisa ruim, ela que só pode piorar, isso é péssimo para a sociedade. Portanto, aqui nós temos um exemplo na Câmara de Vereadores que sim, nós podemos melhorar a política elegendo pessoas com as quais a gente pode contar.
Eu sou particularmente contra essa ideia de que tem que mudar todo mundo, que tem que trocar todo mundo. Não, precisa pôr pessoas boas lá. Inclusive aqui um exemplo claro, o Elias Vaz, que está na Câmara há mais tempo, é um veterano, colabora com os que chegam, e os novos são pessoas qualificadas. Portanto, a ideia fundamental da sociedade brasileira é saber em quem exatamente você está votando. Não significa nem que o velho é melhor ou que o novo é melhor. O problema trata-se de uma questão de ética. Procure pessoas éticas. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102.